Vamos esperar a Lari chegar. Pra quem tá acompanhando a gente, nas próximas semanas, nos próximos domingos, nós vamos fazer 4 lives. Todo domingo, às 19 horas, chama Papo de Empreendedora. E a gente vai conversar sobre alguns tópicos de empreendedorismo. E hoje a gente vai falar de alguns tipos de empreendedores, tá? Bom, o pessoal que tá acompanhando aqui já também acessa lá meu canal no YouTube. Já fiquem de prontidão lá, que nos próximos dias teremos vários conteúdos. O canal é o Help Casamentos, que é o do blog Help Casamentos, a Lari. E aí vocês já se inscrevam lá. Peraí. Conectar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom, amiga? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Gente, a gente vai falar, antes da Lari chegar, a gente tava falando, dos tipos de empreendedorismo. E a Lari vai dar uns dados pra gente, manda bala. Isso mesmo. Bom, antes de iniciar, gostaria de agradecer a presença de todos. E como a gente colocou na postagem, a gente conversa bastante já há alguns anos, esses assuntos que são muito assuntos ricos. E todo dia a gente compartilha questões, novas atividades, novas ferramentas relacionadas ao empreendedorismo e também da nossa área que é muito focada no empreendedorismo digital e com todas as ferramentas do marketing digital. E aí surgiu essa ideia, né? Essa vontade de compartilhar tudo isso com vocês também. Ainda mais nesse período que a gente está, tem muitas pessoas até um pouquinho do que a gente vai contar hoje, estão sendo forçadas a empreender. E algumas estão super se encontrando nisso. Então, foi uma das razões também que a gente decidiu criar o Papo de Empreendedora para compartilhar essas conversas mesmo de amiga, uma ajudando a outra com vocês. Então, sintam-se à vontade para mandar as perguntas. Acredito que algumas pessoas já mandaram ao longo da semana, lá no perfil Sim. do Help Casamento Fornecedores. E é isso. Quero também agradecer a presença das divas empreendedoras aqui. E vamos começar, então. Como a Elida falou, a gente preparou. A gente pensou, na verdade, em fazer 4 encontros, né? Nesse primeiro momento que a gente vai chamar de nossa primeira temporada. E se vocês gostarem, a gente faz mais, né, amiga? Aí. A gente vai fazer vários, com certeza, mas vamos começar devagar. Isso. Então, já que a gente está começando, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre empreendedorismo de uma forma geral, que apesar de ser o senso comum, empreendedorismo, todo mundo sabe, na verdade, existem umas ideias e muitas crenças aí meio erradas sobre isso. Então, realmente, a gente vai começar do comecinho, do beabá, e trazer para vocês, de fato, o que é o empreendedorismo, quais são os perfis de empreendedores, o cenário aqui no Brasil. E aí vamos... Travou? Contextualizar, né? Tudo Voltou. isso. A gente vai Exatamente, para realmente depois trazer mais algumas informações e, claro, colocar na prática também, que com a gente aqui é executar e colocar na prática. Isso. Diga, Lari, você tem uns dados aí, passa pra gente antes da gente entrar nos tópicos. Bora lá, então. A gente tem 1 horinha, pra gente é pouco. Então vamos tentar resumir. É pouco. Eu estava pesquisando, né? Claro que para esse ano o cenário com certeza está mudando de forma acelerada, mas eu achei bastante interessante uma pesquisa. Eu separei aqui, acho interessante citar para vocês, para ter uma ideia mesmo, para contextualizar antes da gente entrar na questão dos perfis de empreendedores. Uma agência internacional realizou uma pesquisa no ano passado, ano de 2019, a Global Entrepreneurship Monitor, com o apoio do Sebrae aqui no Brasil. E olha só que interessante, não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Brasil é um país de empreendedores. Olha só que bacana. A pesquisa mostra que o Brasil atingiu o número de 52 milhões de brasileiros que possuem, né, um negócio próprio. É muita gente.
E que mais aqui, ó? Do total, 9,031 milhões são microempreendedores individuais, ou seja, são MEIs. Então, esse é algo bem bacana aqui do nosso país também, porque, quer ou não, apesar de ter que seguir, enviar os documentos e tudo mais, até vale citar o Sebrae também, que dá bastante apoio, é fácil, né, se tornar um empreendedor, é o caminho ali, né, abrir o MEI. Eu iniciei fazendo de forma autônoma, quando eu iniciei nessa trilha aí do empreendedorismo, e aí fui buscar o MEI. Acredito que você também. Sim, quando a gente começou a empreender também, eu já fiz o MEI, mas tem muitos que empreendem, talvez por falta de conhecimento, de saber ter mais informações sobre o MEI, eles acabam ficando na informalidade. E aí tem umas desvantagens com relação a isso que a gente vai acabar falando hoje durante essa live, quando a gente for tratar dos tipos de empreendedores. Com certeza. E olha só que interessante, comparando o ano de 2019 ao ano de 2018, o número de MEI aumentou 16,7%. E as microempresas representam 27% do PIB nacional. Isso foi em 2019. Esse ano de 2020, que é o que a gente vai entrar aqui, isso está crescendo de forma ainda mais acelerada. Por questões da questão da necessidade, né? Quando a gente fala em empreender, tem a questão da necessidade que está falando muito alto por conta dos desempregos, por conta da pandemia que acentuou isso aí, e também pela questão de oportunidade. Então, são os dois fatores, né? E o empreendedor, olha que fato interessante, o empreendedorismo no Brasil é marcado mais pela presença masculina, totalizando, falando de MEI, 57% são homens. Então, mas cai naquela questão também, muitas mulheres empreendem, mas estão informais. Tem essa questão também. Então, mulherada, vamos lá. Vamos fazer realmente essa veia empreendedora um negócio. Isso mesmo, Lari. E o primeiro tópico, você vai pôr mais algum dado, Lari? Sim. E aí tem de 2020... ainda, né, de acordo com essa pesquisa, este ano o país deverá ter 1/4 da população adulta envolvida com o próprio negócio. Então, a taxa de empreendedorismo potencial em 2019 foi de 30,2%. Isso significa o quê? Que cada 10 brasileiros que não são considerados empreendedores, 3 deles gostariam de abrir o próprio negócio, têm essa vontade. Mas por algumas inúmeras razões, não vão para frente. Por que será? A gente também vai falar sobre isso hoje. Bom, chega de dados, mas para ilustrar, para vocês verem realmente aí o cenário do Brasil, que é um país super empreendedor, e agora vamos entrar na questão mesmo, a questão dos tipos, né, os perfis dos empreendedores, de uma forma geral. Isso aí. E a gente falando sobre a situação do empreendedorismo e do mercado informal de trabalhadores por necessidade de empreender, mesmo sem saber direito o que é empreender. Então, o primeiro tópico que a gente separou para falar com vocês é justamente sobre o empreendedor que a gente chamou de empreendedor de ocasião, que é aquela pessoa que perdeu o trabalho, não conseguiu outro trabalho e precisa sobreviver. E aí ela pensa, vou empreender, vou vender alguma coisa, vou prestar um serviço, vou fazer algo acontecer, pelo menos até encontrar um trabalho formal. Esse empreendedor de ocasião, a gente vai trabalhar com pontos positivos e pontos negativos em cima disso. Bom, obviamente, o ponto positivo de empreender é toda essa liberdade, mas sendo de ocasião, é um pouco negativo ser pego de surpresa e não tem preparo para isso. E aí a gente entra num índice alto também de fechamento de pequenas e médias empresas no Brasil, porque as pessoas não estão preparadas para empreender. Elas começam o empreendedorismo como se fosse algo simples, simplesmente vender algo, e elas não têm essa estrutura para venda de produtos e serviços. Mas isso não significa que a pessoa que perdeu o emprego não pode ver no empreendedorismo um meio de conseguir grana, digamos assim, né? Conseguir sobreviver. Esse pode ser um pontapé inicial para que você
consiga se alocar em um determinado setor da economia. O que você acha, Lari? Não, faz total sentido. Ainda mais agora, isso está se acentuando perto da gente. Com certeza você que está aí nos assistindo conhece alguém que teve que se reinventar. E assim, é fato que a questão do desemprego já vinha crescente nos últimos anos, apesar de algumas melhoras, mas ainda assim está complicado aqui no país. Então, a pessoa não arruma emprego, vai fazer o quê? Então, vai começar. Existem muitas formas de empreender, né? O que é empreender? Vamos falar isso. É você realmente ter a ideia de fazer um negócio, ter o seu próprio negócio, fazer algo inovador, né? Que não seja também, que seja para um bem comum também. E assim, vender alguma coisa, não é só questão de coisas grandes, né? Você pode empreender fazendo algo pequeno. Isso ainda Um exemplo. Empreender. Exemplo, pandemia. Galera foi pra cozinha aprender a fazer o quê? Pão. Quantas pessoas? Eu duvido que você abriu o seu feed, você não viu muitas pessoas ali postando que conseguiu pela primeira vez fazer um pão. E quantas dessas pessoas fizeram disso um negócio? Vender comida, porque era basicamente a única coisa que por muito tempo não tinha grandes restrições de venda. Então tem muitas pessoas que não são chefes de cozinhas, nunca cozinharam nada, vamos dizer assim, com finalidade comercial, e aí elas se viram numa situação que elas falaram, bom, vou vender pão, vou vender bolo. Exato. E começaram assim, a empreender. Então tem todo esse valor do empreendedorismo no susto, né? De, perdi o emprego, preciso começar a empreender. Porque você começa a despertar habilidades que você tinha e você começa a compensar a falta de habilidade, de estudo, de total conhecimento em determinada área e vai buscar isso rapidamente e já vai aplicando isso na prática. Porque o grande erro também é ficar preso na teoria. É necessário empreender na prática. É maravilhoso fazer diversos cursos, estar lá no Sebrae, fazendo vários cursos, curso de gestão, curso de atendimento, ótimo. Mas se você não começar a empreender na prática, nada disso vai servir para nada. Quando você lida com a prática, que você vai encontrar os desafios. Comigo foi assim. E com todo mundo, acho que 99,9% dos empreendedores. Com você foi assim também, né, Lari? Foi também. Foi assim, a gente vale lembrar também, foi até o que a gente conversou um pouquinho ao longo dessa semana para definir esse tema de hoje. O nosso país ainda é um país muito conservador, por exemplo. A gente não aprende na escola a ser um empreendedor. Na faculdade, por exemplo, a gente fez jornalismo. Não foi ensinado para a gente abrir o nosso próprio negócio, que também era um caminho. E sim, o pessoal é formado para sair da faculdade e conseguir um emprego, ainda assim, né? E ainda essa a consciência coletiva, né? Muito forte. Apesar disso estar mudando, as pessoas sintam se jogando, empreendendo e indo atrás mesmo, fazendo o que gosta. Ainda essa questão da educação em si é muito se formar para conseguir um emprego. Então, muitas pessoas, desde pequeno, crescem com isso, pessoas da nossa idade até. É esse o caminho, é estudar. Citando a nossa área mesmo como exemplo, né? Eu fui a típica empreendedora, eu não é porque eu fui demitida e arrumei um emprego, mas eu posso me enquadrar na empreendedora de ocasião, no primeiro momento, por quê? A gente saiu da faculdade, como a Lari falou, com esse estereótipo de que a gente precisava se encaixar em um mercado e que tínhamos lá, sei lá, 5 opções de encaixe nesse mercado. E a área é bem restrita, né? Ou seja, a gente tem mais gente se formando todo ano do que o mercado absorve. E aí eu comecei empreendendo. Eu comecei vendendo os meus textos como jornalista para alguns blogs, alguns canais de comunicação. E aí que eu fui apresentada ao meio, que era o MEI. E aí que eu me formalizei. Mas antes de me formalizar, eu trabalhei
acho que uns 2 anos, como algo informal, porque os trabalhos que eu conseguia eram meio que com outras experiências que eu tinha em curricular, e não com a experiência como jornalista recém-formada. Eu sempre trabalhei em área comercial, então eu conseguia com facilidade trabalhos em área comercial, como auxiliar, assistente administrativo, no comercial de empresas. Estava numa multinacional quando eu me formei na área comercial e eu decidi, falei, não, a gente preciso fazer alguma coisa para iniciar o meu trabalho, como se eu nunca tivesse trabalhado na vida, mas com a minha formação. E a única forma que eu vi foi essa. E essa forma foi a forma que me abriu portas para empregos formais, porque eu já trabalhei em redação de jornal, já trabalhei como assessora de imprensa, em agência, assessora de imprensa para políticos. Então a gente começa a abrir uma porta também quando você começa a empreender. Pode ser que o empreendedorismo não seja a sua opção nesse momento como uma opção vitalícia, né? Ou uma opção a longo prazo, mas é o que tem para hoje, né? Você precisa, principalmente falando mais na situação que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, você precisa fazer alguma coisa. Então, vamos empreender, vamos aprender a dar o melhor e empreender e explorar o que há de melhor nesse mercado. Né, Lari? Exatamente isso. E voltando um pouquinho, eu sempre, desde criança, já nasci com isso, né? Que a gente fala, essa veia empreendedora. Só que por conta dessa consciência coletiva mesmo, de formar pessoas para entrar no mercado para ser empregados e não empregadores, porque na faculdade não ensina nada, na escola não ensina nada sobre montar o seu negócio. Algumas escolas sim, eu sei que já, mas assim, são outro nível, né? Poucas pessoas têm acesso a isso, falando da realidade brasileira como um todo. Sim. A escola pública, do ensino básico público, né? Isso. Que ensina para você realmente o básico. Realmente né? Não vai te ensinar a empreender entre uma aula de português e uma de matemática. Ele não vai te ensinar a empreender, ele não vai despertar. Não vai ter o projeto lá para você montar a sua empresa e, sabe, fazer aula de robótica, que não sei o que, aula de tecnologia. Não tem, né? Falando do ensino, infelizmente. E o que acontece? O pessoal não sabe, é realmente assim, por não saber, e aí cria essa crença de, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para muito difícil, né? É arriscado. Não é para mim, é difícil. É melhor eu ir lá, ter o meu emprego fixo, ter meu salário lá, X por mês. Certo. O que é fixo, né? O que traz segurança realmente? Se for ver, esse emprego que é fixo não é fixo, nada é seguro. Então, ainda as pessoas têm que trabalhar essas questões de crença. E aí, às vezes não. Como aconteceu essa questão, muitas pessoas foram jogadas, olha, te vira. E o caminho do empreender se tornou uma oportunidade e, de repente, o único caminho. Então, realmente, as pessoas estão se reinventando, principalmente neste momento. E aí, qual é a grande dor? Não sei, fica meio perdida, não teve um planejamento, como a Elida falou, não teve um plano de negócio, mas, às vezes, a pessoa vai se dar muito melhor do que só fica planejando ali e não se joga mesmo. E é aquilo, você só vai conhecer o seu negócio atuando. E quando você é meio jogado assim, né, que a gente está falando agora dessa situação, porque é uma situação muito presente de perder o emprego. Primeiro que é um adendo sobre o que a Lari falou sobre a gente é criado para ter o certo e o seguro, que é o quê? Ser um profissional formal com carteira assinada. A gente é criado, na maioria das famílias, e dentro das instituições de ensino, para isso, para você continuar nessa estrutura, que é a estrutura que faz o capitalismo continuar crescendo, essa é a realidade. Enquanto tiver essa estrutura que você almeja o emprego, a carteira assinada, só vê isso como opção, sempre quem tem mais vai continuar ganhando mais e quem tem menos vai continuar sobrevivendo. Porque ele não abre a possibilidade, ele não pensa, ele não sai da caixa. Então, agora, com a pandemia, ficou evidente que ter um salário fixo não é sinônimo de segurança. Porque as empresas tiveram que reduzir os salários para sobreviver mesmo, né? Porque elas não tiveram opção. Então, elas tiveram que reduzir os salários para tentar se reestruturar e passar por tudo isso que está acontecendo. E aí, cadê o salário que estava lá certo?
Talvez tenha empreendedores aí que estão se dando muito melhor. Eu já, na outra live que comecei com a Lari, eu falei sobre isso. Para mim foi praticamente, a gente passou por tudo isso, né, com medo por mexer com o setor de eventos também, mas ao mesmo tempo tá bom, mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente já está acostumado a lidar com esse tipo de imprevisto, com os imprevistos. Então a gente se reinventou e pronto, e seguiu faturando. A gente não paralisou por muito tempo. A gente olhou para aquilo e falou: beleza, a gente vai ter que mudar o jeito de atender, de vender, né? Então, vamos fazer diferente. E, às vezes, a pessoa que está há muitos anos no ambiente corporativo, ela não tem essa noção. E ela é jogada no mundo e ela fala: agora, ferrou. Então, um problema também é esse. Você está acostumado com uma estrutura onde você não pensa muito. Você só vai lá e faz o seu trabalho, acorda de manhã, vai trabalhar, bate seu cartão, faz lá a sua função, volta para sua casa. Chegou sexta-feira, sextou, sábado e domingo tô livre. Segunda-feira, volta a trabalhar, bate seu cartão e assim vai. Então você não tem experiências criativas no meio desses processos, não tem abertura, não são todas as empresas que dão essa abertura. E as pessoas ficam condicionadas a isso, elas não conseguem pensar além do que elas têm ali naquele momento. E aí o lado negativo de quem? Quanto empregado estava lá trabalhando e precisou empreender agora e nunca empreendeu, também não saber como sair dessa estrutura corporativa e criar algo seu. E não tem dinheiro guardado, não tem fluxo de caixa, não tem nada. Ele literalmente vai pegar um dinheiro que muitas vezes é o dinheiro da rescisão contratual dele e vai aplicar do jeito que dá para aplicar. E aí vem um risco, misturar o dinheiro da empresa com dinheiro pessoal. Como há necessidade de sobreviver e está empreendendo só para sobreviver, ele tem uma dificuldade de pensar que ele precisa separar isso. E ele não pode, pura e simplesmente, misturar as contas, misturar as carteiras, digamos assim, né, Lari? Isso mesmo. E o pessoal está se reinventando, né? Muitas empresas tiveram a também. E, em paralelo, é isso. O que eu posso fazer diante disso? A situação está aí. O que eu vejo é o pessoal se reinventando de várias formas, fazendo... Nossa, eu sou boa em fazer bolos. Começou a fazer bolos e vai compartilhando, o negócio foi crescendo e, de repente, vai conseguir escalonar isso. Outra questão que a Elida citou. A nichos e nichos. O nicho dela deu super bem, porque também ela trabalha com a internet. Então, que é o empreendedorismo digital, que a gente vai entrar num outro bate-papo, a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas quem está vendendo curso online, mentorias online, quem migrou para um online, aproveitou este momento para não ficar reclamando e se lamentando como vítima, e realmente migrou, está tendo resultados incríveis. Eu conheço pessoas que falaram, a gente fica até meio sem jeito de compartilhar isso com outras pessoas que estão tendo seus negócios quebrados, que estão super mal, mas assim, a gente está na melhor fase. Então é realmente ir buscar outros caminhos que estão dando certo. E o digital é um deles. Então, por exemplo, falando do exemplo do bolo. De repente, vamos pensar aí numa mulher que trabalhava numa empresa, foi mandada embora, ou então teve o seu salário reduzido e começou a fazer os bolos ali por necessidade mesmo, porque, né, as contas não param e tudo mais. Começa a fazer o bolo, começa a escalonar. Mas como que eu vou vender bolo pela internet? Então, de repente, você não vai vender o bolo em si, vai continuar fazendo o bolo, mas de repente montar aí um curso para outras pessoas aprenderem a fazer bolos também, a fazer docinhos também, e aí conseguir escalonar isso de uma outra forma. Então, empreender também é compartilhar conhecimento, por exemplo. Sim. Muitas pessoas que tinham empresas físicas e que tiveram que fechar as portas, tiveram que reinventar nesse sentido. Olha, eu não posso abrir nesse momento meu salão de beleza, mas eu posso dar um curso ensinando profissionais da minha área, sei lá, coloração. E começaram a fazer isso. E começaram a ter resultados. E aí mudam. Eu vejo também
usando o meu pequeno empreendimento como exemplo, que a gente viu muito esse lado também. Foi um momento assim de dar um passo para trás e recalcular a rota, olhar para aquilo e falar: ah, tá bom, a gente não vai conseguir vender porque as pessoas não vão se casar mais com o mesmo fluxo de antes. Mas a gente vai conseguir, neste momento, fazer o quê? A gente vai conseguir rever tudo que a gente precisava rever no nosso site, traçar todas as nossas estratégias de marketing que a gente precisava traçar e estava sendo engolido pela vida. E aí que a gente conseguiu recalcular nesse sentido a rota para o nosso empreender, né? Lari, tem mais alguma colocação para pôr? A gente pode passar para o próximo tópico. Vamos sim, só gostaria de salientar que também tem esse pessoal que tem essa questão que não sirva para empreender e tudo mais, e também tem o pessoal que, nossa, agora eu não preciso mais bater cartão, nossa, não vou mais trabalhar de sexta. Também tem que tomar cuidado, porque empreender não são só flores. Tem muitos pelo contrário. desafios. Quem quer empreender para trabalhar menos, é melhor não começar. Não, realmente você não tem perfil, é melhor continuar sendo empregado, colaborando dessa forma, porque é muita responsabilidade, é muito trabalho. É muito trabalho. Então, realmente, você tem que empreender com algo que você ame, que faça o seu coração vibrar, que você tenha paixão em falar, em compartilhar, porque senão não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Vamos para o próximo tópico. O segundo tópico que a gente falando aí de empreendedor é o empreendedor sem empreendimento, que é aquela pessoa que é a Lari, né? Lá atrás. Eu sempre fui criada para isso, trabalhei em empresa, nunca tive oportunidade de empreender. Sou eu, né? Antes de sair da faculdade, que sempre gostei bastante de empreender. Sempre fui muito empreendedora e trouxe uma visão para minha família do que era empreendedorismo, mas eu nem sabia que isso chamava empreendedorismo, que isso era empreendedorismo. E o que eu fazia quando eu vendia alface com meu pai na rua era empreender já. Porque a gente tinha traçado estratégias de marketing mesmo. A gente vai falar que o produto é natural, que não tem agrotóxico. Isso é estratégia, você está evidenciando algo positivo. E essas pessoas que são os empreendedores sem empreendimento, qual o ponto positivo e qual o ponto negativo? Falando dos pontos positivos agora, Lari. Eu penso que o ponto positivo de você já saber que você é empreendedor e você tem um emprego fixo hoje, trabalhando como CLT, primeiro, você estar em um emprego que tem a possibilidade de aprendizado. É você aprender com aquilo que você está fazendo hoje, você olhar para aquela empresa como se ela já fosse sua e ser o funcionário. Ser o cara que aprende no detalhe ali. Para quando acontecer essa experiência no seu empreendimento, você já vai ter uma ideia de como sair daquela situação. Segundo, você pode fazer um planejamento financeiro. Olha que maravilhoso. A gente está falando que o grande problema que fecha aí muitas empresas é não ter dinheiro. Então, se você já sabe que você quer empreender, então começa a fazer um planejamento a médio, a longo prazo. Fica ali tirando o que há de melhor de experiência e, ao mesmo tempo, guardando um dinheiro, né, Lari? Com certeza. Isso aconteceu comigo. Eu sempre, como eu falei, acho que tive essa veia empreendedora. Por exemplo, desde pequena, eu tinha aquela roupa que eu não usava mais, né? Vou desapegar um preço, já fazia um desapego lá desde de menina. Já fiz também bolos para vender e vendia fatia, enfim. Então tem gente que tem isso, mas eu não sabia muito bem saber que era que isso também era empreendedorismo. Então, eu sempre também tive a questão da segurança, de precisar de uma segurança. Só que assim, todos os momentos eu estava empregada, eu também sempre tive essa facilidade de... Eu nunca fiquei parada, gente. Nunca da vida eu fiquei parada. Porque é o que eu falo, tem tanta coisa. Já até revendi lingerie por consignação, sem ter que investir R$ 1. Fui lá, peguei para vender e fiz, gente. Fiz dinheiro. Então, assim, tem muitos caminhos, muitas formas. Só que, assim, eu estava nas empresas e parecia que faltava alguma coisa. Sempre tive essa sensação.
eu podia estar lá fazendo, sabe, algo além. Só que sempre em paralelo também estava na empresa, das empresas que eu passei, fazendo algo em paralelo. Meu negócio paralelo, assim. Realmente, de fato, nós começamos juntas com a questão dos textos, da produção de conteúdo. Verdade. Entrando na nossa área, né? De fato, assim, trilhando realmente, vou abrir meu MEI. Então, foi que essa questão de produção de conteúdo como freelancer, em paralelo, estando trabalhando em CLT registrada e fazendo em paralelo a questão dos textos, produção de conteúdo em texto. Até que eu falei, nossa, isso é um negócio. Eu posso, então, não ser freelancer. Eu ir atrás de clientes para fazer isso, para fazer o meu negócio. E não E aí receber muito mais por isso, por esses textos, né? Sendo diretamente comigo o negócio. Então foi aí que começou. Só que assim, hoje eu vejo com o meu negócio, né? Com o Desce do Salto, todas as empresas que eu passei contribuíram. Então, assim, também eu acredito muito nisso. Nada é por acaso. Contribuíram de alguma forma. Por exemplo, teve uma empresa que eu fui repórter, aprendi a edição. Hoje eu edito meus vídeos, aprendi isso lá. E também a questão da segurança, para você ter essa questão da segurança mesmo. Tem gente que já tem um perfil mais ousado, que já são empreendedores ousados, que já se jogam mesmo, não deu certo, bora lá de novo. Então, assim, vai muito depender do perfil. Do perfil e da sua condição de vida. E mais uma vez a gente volta a falar das questões de privilégio, né? As pessoas acham que privilégio é ser rico, milionário. Isso é um super privilégio. Mas você, às vezes, tem privilégios que são privilégios menores, mas que são privilégios que te impulsionam. Um exemplo, você tem uma família estruturada que tem uma casa própria que te dá alimentação. Então, você não concorda que não é muito mais fácil você conseguir se jogar no seu sonho de empreender e não precisa passar por essa situação de ter que ser CLT por um tempo, mesmo sabendo que não é aquilo que você quer na sua vida? E aí você, não, eu tô aqui no CLT, mas eu tô só aqui por conta do dinheiro e talvez das oportunidades, das experiências, mas se eu tivesse escolha real, se eu tivesse alguém segurando a bronca por mim, eu não estaria aqui. E a gente já passou por isso, nós duas, muitas vezes. Então, essa questão também do perfil, mas também do que eu posso nesse momento, para não dar um passo além, né? De, eu vou pedir a conta, tô de saco cheio, eu quero empreender, nem é isso que eu quero para minha vida, não tô nem aí. Aí você tem mulher, você tem filho, você tem aluguel, você tem um monte de conta. Não é algo saudável, talvez, para você fazer sem planejamento. Então, Exato. Tudo isso, quando você é um empreendedor e você está numa empresa, eu entendo que não é fácil. Eu entendo que muitas vezes você olha e fala, eu estou tendo que fazer hora extra, eu estou tendo que trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, para o outro, e o salário sendo o mesmo, e eu poderia estar trabalhando para mim e trabalhando em algo meu que ia me preencher como ser humano, como pessoa, e que iria me preencher também como profissional. Mas, sempre tem um mas, neste momento não é viável para mim, por conta desses muitos compromissos que eu tenho. Então, o ponto positivo de você ter um emprego, mesmo sendo uma pessoa empreendedora que talvez... Deu para escutar agora? Para mim não cortou, não. Quer dizer, travou o seu, né? O meu tá... Não? Tá tranquilo. Voltou. Agora voltou você. Cortou? Agora voltou. Tá meio travando você. Sua internet tá travando um pouquinho. Tá. Pra se mim, travar, me avisa. Quando trava pra você, trava... Você se vê travando quando trava aí? Às vezes não. Então tá bom. Ô, pessoal, aviso. Tá a gente, manda um oizinho. Vocês têm pergunta, alguma coisa? Como é que tá o bate-papo? Vocês gostariam de comentar? Tem alguma consideração para tudo isso que a gente conversou até agora? Isso aí. Se não quiser ficar tímido de mandar aqui, manda depois pra gente ver direto. Escreve aqui, comenta aqui pra gente. Então, tudo isso, voltando, nem sei se travou, se não travou, fechando a ideia, quando você é um empreendedor nato,
que é de seu, você vai ser um bom funcionário nato. Você vai ser proativo, você vai ser a pessoa das ideias, você vai ser valioso para a empresa. E muitas vezes vai ser muito difícil dizer não para a empresa para ir para o empreender, por conta dessas muitas crenças limitantes que a Lari mencionou, que são crenças de que o seguro é continuar na empresa e não, olha, eu tenho que traçar, independente da minha situação, independente dos meus compromissos financeiros, independente de ninguém acreditar em mim ou nos meus projetos, eu hoje estou nessa empresa, mas não é isso que eu quero pro resto da minha vida, então eu vou traçar um plano e eu vou viabilizar isso, nem que demore 10 anos, porque empreender não é rápido, não é fácil e não é uma linha reta. Então, às vezes, você precisa de muito tempo seguindo e aprendendo, né, na prática quais são os melhores caminhos. Mas você, como empreendedor nato, tem total condição de empreender um dia. Você não nasceu preso nessa situação. E quando eu vou falar a real, ó, quando eu resolvi que eu ia só empreender, eu pedi as contas de um trabalho muito bom, que eu era supervisora, que eu ganhava muito acima da média para os meus pares na época. Eu fiz uma escolha. E literalmente a mensagem que vem na nossa cabeça é: você está escolhendo entre não ter dinheiro e algo muito assim, certo, né? Porque você já construiu essa carreira ao longo dos anos e ninguém vai te mandar embora, pelo menos não parecia que ninguém estava a fim de me mandar embora naquele momento. E então, por que você está fazendo isso, sabe? Você está jogando? E muitos me falaram isso. Mas quando eu sentei para falar, não, eu não quero mais, eu fui seduzida pelo dinheiro. Porque aí a pessoa falou, não, mas eu dobro o seu salário. Ah, mas eu queria trabalhar menos. Então trabalhe menos. Aí eu fiquei sem argumento. E aí me faltou a coragem. E aí eu fiquei mais 3 anos, se eu não me engano, trabalhando, até que chegou num ponto, porque aquilo já estava tão decidido dentro de mim, que me atrapalhou. Porque eu já tinha tomado aquela decisão, eu já tinha feito todas as reflexões que eu tinha para fazer, que eu ia sair daquele trabalho. Então, por que que naquele momento eu fraquejei? Porque eu tinha outros compromissos. Porque a minha vida em volta estava precisando, naquele momento, na minha cabeça, mais do meu dinheiro do que o meu lado empreendedor, do incerto, né? Porque quando você começa a empreender, é como se você fosse um estagiário mesmo. Você regride, assim, profissionalmente dizendo, no sentido de que você vai reaprender a sua estrutura, né? A estrutura do seu emprego, a sua estrutura como profissional. Então, é difícil, pode ser que você seja genial e que dê muito certo, e mesmo fazendo o mesmo que a gente já fazia para os outros, porque a ideia era essa, fazer o que a gente fazia para os outros, o que eu fazia para os outros, só que para mim. Só que titubeei. E aí o conselho que eu dou quando você está empregado é para você não titubear, é para você construir um plano de ação. É para você guardar lá seu dinheiro, para você fazer um planejamento mesmo. O primeiro passo é esse. Quando eu atingir essa meta financeira, eu vou chegar lá e vou pedir as contas porque eu vou conseguir me financiar e financiar a minha vida por X tempo. E aí sim você tem a tranquilidade. Hoje eu tenho essa tranquilidade de reiniciar os projetos porque eu consigo entender qual é o passo que eu posso dar no momento, financeiramente e até emocionalmente, porque não é fácil você lutar contra o mundo, porque o mundo ainda é o mundo da carteira assinada. O empreendedor geralmente o empreendedor que não tem opção. É o cara que não tem opção ou que tem muito dinheiro para já financiar um projeto que já dê lucro rapidamente. E não é assim, não vai dar lucro rapidamente. Não comece o empreendimento achando que amanhã você vai ter muito dinheiro na sua conta. Porque essa é a exceção, pode acontecer. Mas a regra é outra, né, Lari? Com certeza. Definitivamente, se você tem esse plano de negócio muito bem definido, antes de realmente começar, o caminho fica muito mais leve para o empreendedor. Utilizando o meu exemplo também, eu sou do perfil que precisa, tenho minhas crenças também, assim, que precisava dessa questão da segurança em si. Então, também, o que aconteceu comigo? E quando a gente fala, tem que reaprender, realmente reaprender tudo, até a questão da sua rotina. Eu sempre tive meus empregos fixos, CLT, e em paralelo fazendo as coisas que eu gosto, né? Tocando meus negócios, pegando um texto, trabalhando como repórter, dando aula também. Outra coisa que eu amo de paixão é compartilhar tudo mesmo. E é muito difícil você largar
às vezes, né? Isso e realmente para se jogar, porque é muito incerto, tudo é muito incerto. E eu lembro que teve uma vez que eu tomei a decisão e falei, basta, passei por um processo muito doloroso e tudo mais, de total desequilíbrio. E eu falei, não nasci para isso, não adianta, eu não me vejo mais dentro de uma empresa trabalhando de tal hora a tal hora, não é o meu perfil, não é isso, não é isso. E aí eu tava firme com isso que eu ia tocar só a minha empresa, já tinha alguns clientes, já estava há alguns anos também com alguns clientes, com trabalhos pontuais, alguns fixos. E outra coisa, trabalhando em paralelo. Então não é fácil, não é fácil. Você realmente quer empreender, você vai ter que trabalhar em dois, três, segundo turno, terceiro turno, fim de semana. E isso também que me motivava, fazer o que eu amava. Então, só que assim, quando eu saí desse fixo, eu fiquei perdida. E o que eu fiz? Comecei a mandar currículo. Fiquei perdidinha, não sabia. E agora? O que eu faço? Isso já tem na minha empresa há tempo, só que aí eu não fiquei perdida, simplesmente. O que eu fiz? Corri para o que era seguro de novo, para minha zona de conforto. Aí fui arrumar uma entrevista lá em Campinas, muito longe, o coração já assim, apertado, falando, Larissa, o que você está fazendo? Porque a gente sabe, na nossa essência, no nosso coração, o que é, e estava muito errado. E aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo? E não deu certo, nossa, foi um alívio, assim, porque eu ia ter que dirigir mais de 1 hora por dia, pegar trânsito, o salário era péssimo. Mas você ia aceitar se eles tivessem te contratado, se eles tivessem falado, não, você passou na entrevista. Você ia aceitar, porque você estava com medo. Porque eu estava, de novo, presa ao fixo. E aí foi um processo de autoconhecimento mesmo, de ver o que realmente eu quero. E aí eu falei, nossa, eu ia de novo, sabe? Contra. Então eu falei, chega, não vou mais dar um currículo, não vou mandar mais um currículo. É isso. Vou tocar o meu negócio, vou fazer coisas que eu amo, não importa. Eu também sempre fui multipotencial. O que é multipotencial? Quando você faz várias coisas, gosta de fazer várias coisas. Tem bastante pessoas multipotenciais que as pessoas dizem que não tem foco, não sabe o que quer. Pelo contrário, isso é muito valioso, porque você pode colocar. Você não coloca seus ovos só dentro de uma cesta, e sim em várias. Então você tem várias habilidades. Hoje eu juntei tudo para colocar no meu negócio. Mas é isso, você fica perdida. E eu falei, nossa, ainda bem que não deu certo. E aí foi quando eu decidi realmente, falei, não trabalho mais para ninguém, porque eu não nasci para isso. E quem está assistindo a gente está na dúvida se é uma pessoa empreendedora, o empreendedor que é CLT, se você está no seu trabalho e você tá assim, pensando por muitas vezes, tomara que alguém me mande embora para eu começar o meu negócio, com certeza você é esse empreendedor, com certeza você é a gente na vida, sabe? Porque a gente passou por isso algumas vezes, não foi? Esse é um exemplo da Lari, eu tenho tantos outros, e sempre que a coisa aperta no seu empreendimento, como eu disse que o empreendimento demora um pouco para dar resultado, principalmente quando você não tem dinheiro para investir em todos os pontos ao mesmo tempo que esse empreendimento precisa, então ele demora mais para alavancar, porque ele que vai começar a se financiar, você titubeia. E aí eu tô rindo porque a minha última fraquejada, digamos assim, titubeada, foi no final do ano passado. De falar, eu vou pegar um freela, que agora vai, e com esse dinheiro eu vou investir no meu negócio, e aí só caguei no meu negócio, regredi lá uns passos que estavam bem avançados no meu negócio. Tá travando a Lari, né? E não sei se estão me escutando. E aí eu sei que foi difícil retomar depois de ficar esse tempo assim. Teve uma travada, né? Lari, tá me ouvindo? Que você tava travada pra mim. E aí eu sei que eu fiquei tipo, meu Deus, é a última vez que eu vou fazer isso, hein? Falei pro meu marido, me segura, não deixa mais.
Não deixa mais porque a gente já decidiu, a gente já está empreendendo, gente, não é de hoje. Já fala, né, em um negócio, um nicho só, né, não é de hoje. Mas de vez em quando a gente tem essa crença dentro da gente. E aí te pegam fragilizada, te oferecem, porque, vou falar real, se você for um empreendedor de um nicho bacana e você for uma pessoa bacana, que estiver fazendo um trabalho legal, vai chover CLT, empresa, terceirizados, querendo te contratar. E se você não estiver muito focado no seu plano, por isso que é importante fazer um plano, você vai sair fora. Você vai se vender. Você vai pensar nas suas contas para pagar e você vai falar, ai, mas são só 3 meses. Corre de novo para lá, porque é mais. Oi, amiga. Cortou. Tá travando aqui para mim. Tá normal aí? Não, você deu uma cortadinha, você. Agora voltou. Pode falar. Não, é isso, a gente acaba voltando mesmo, se tem essas questões para trabalhar dentro de si, questões de insegurança, crenças ainda muito fortes, enraizadas, e aí você acaba voltando, e só que assim, você não vai, quem nasceu assim, não vai estar feliz, sabe? E olha só, live muito importante para iniciantes com dom empreendedor. A gente está realmente fazendo isso para né, outras pessoas também. Sim, contando as nossas experiências, né, que nos calejaram. Porque, assim, minha mãe me ensinou que a gente pode aprender observando como as pessoas agem ou quebrando a cara. Então, eu prefiro observar. E eu espero que vocês observem as vezes que a gente falhou e apliquem isso na vida de vocês de uma forma que encurte caminhos, né? Esse é o nosso grande propósito, na realidade, né, Lari? Com certeza. Nossa, e nossa história aí na trajetória empreendedora tem altos e baixos, como a Elida falou. Não é uma linha reta, gente. O negócio né? Uma espiral, assim. É uma espiral de emoções. Exato. Vamos para o último tópico, porque a gente já está quase no final aqui da nossa 1 horinha de live. Daqui a pouco o Instagram já tesoura. Passa rápido. Então, o terceiro tópico que a gente separou para falar com vocês é o empreendedor que já tem uma ideia de negócio, mas ele ainda é aquela pessoa que, por algum motivo, não conseguiu viabilizar o empreendimento. Que aí não é nem uma questão dele, estou empregado. Não, às vezes ele tem essa ideia, ele sabe que ele é empreendedor, ele tem essa ideia, ele não tem nem emprego, mas ele tá ali, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ele não sabe fazer, porque ninguém ensinou ele a fazer isso. E ele não consegue começar esse empreendimento. Também já passei por essa fase na vida. De ter grandes ideias, a gente tem até hoje, né, Lari? Muitas ideias boas, mas a gente não sabe começar. Porque a gente nunca vendeu isso, a gente nunca fez isso, então a gente não sabe nem aonde se qualificar, na verdade, né? E outra coisa que... E não é ruim isso, gente. A grande chave que é empreender, o que é? Trazer novas ideias, novas soluções. Então... Exatamente. E você não concorda que quando você está trazendo algo de novo, de fato de novo, você não tem exemplo no mercado. Você não tem nem o caminho traçado. Então você tem que criar tudo, desde o caminho ao exemplo. Você tem que ser o exemplo, né? Você tem que validar essa ideia sozinho. Então é muito mais difícil. Então isso que você está fazendo, se você está vendo a gente, você tem uma ideia, você está se culpando porque você ainda não viabilizou essa ideia, calma, talvez seja a grande sacada que o seu mercado está precisando. Mas você, por ser muito prematuro no estudo e nem sabe direito como que vai viabilizar isso, você está sofrendo. Por quê? Porque a validação do mundo, da sociedade é o quê? Só dá certo o que dá dinheiro. Só dá certo o que me traz lucros e rendimentos. E esse lance de dar certo é muito subjetivo. Só dá certo o quê? Para mim, só dá certo o que me faz feliz e que me permita ser uma fonte de renda, quanto trabalho, falando quanto empreendimento. Mas às vezes demora, e não é no meu tempo. E é uma luta interna, né? É uma luta eterna e interna com a gente. Porque a gente quer que dê rápido resultado, que resultado é o quê? É o dinheiro, são as pessoas validando mesmo, né? As pessoas que compram aquele seu produto, aquele seu empreendimento, aquele seu serviço, falando, nossa, que legal. Mas às vezes o lance é tão novo que até seu público, você não sabe muito bem qual é.
E aí você tá vendendo para o público errado. Aconteceu isso comigo com a loja. A gente criou a primeira loja de produtos de casamento do Brasil, né, centralizada. E aí a gente vendia, às vezes as pessoas não entendiam que aquilo era uma loja de casamento, até hoje não entendem. E aí a gente começou a pegar outros públicos, aí a gente começou a parar de fazer só coisa de casamento, Dia das Mães, vou fazer coisa pro Dia das Mães. Dia dos Pais, fazer coisa pro Dia dos Pais. E aí chega no ponto que você fala, não, você não é uma loja de casamento, não é essa a sua grande valia, a sua grande ideia, a sua grande sacada de reunir essas coisas num único lugar. E aí a gente começou a falar não pro cliente. Não porque a gente é ruim, não quer atender, ou porque a gente não quer ganhar dinheiro. A gente já escutou muito isso. Ai, não quer ganhar dinheiro. Não aceita tudo. Ai, tem que aceitar. Ai, tem que aceitar qualquer coisa. Não é assim. A gente tem que saber o que a gente quer na vida. E aí a gente volta no lance do planejamento. É importante você ter um planejamento, porque você sabe que esse momento que você está passando, por mais difícil que seja, faz parte do processo. Para que lá na frente você construa algo sólido e positivo para o seu empreendimento, para o seu negócio. Para mim foi assim. E o momento de pandemia validou que tinha que ter sido assim. Para mim foi assim, justamente por trabalhar, né, por ter fechado a loja física, tá só com online. Tudo validou nesse momento de pandemia. Então, para muita gente está sendo super complicado e para a gente está sendo complicado. Mas não está sendo o fim dos tempos. Está sendo a oportunidade de se reinventar com coisas que a gente já queria, de dar andamento em coisas que a gente já estava fazendo e de validar a nossa ideia inicial de projeto mesmo, né? De empreender, do que era empreender lá atrás, né? Que a gente desviou do caminho por essas pressões sociais, pelo dinheiro, para ter mais cliente, para ter mais isso, para ter mais aquilo. E como jornalista, a mesma coisa, né? A gente acaba voltando para o início do processo, né? Eu falo que Deus sempre dá um jeito de trazer a gente para o início do nosso propósito. Não interessa a circunstância, ele sempre te puxa para o início do seu propósito, né, Lari? Você também é assim, né? Com certeza, eu acredito muito nisso. E até eu falei isso num vídeo que eu postei no canal do YouTube. É exatamente isso. Quando você realmente entra no seu propósito e sabe que aquilo é isso, não vai mais importar o que a sociedade diz, aquele fixo. Você vai fazer, vai trabalhar e vai saber que está no caminho certo. E é exatamente isso. Eu também, várias vezes, teimei. Você sabe o caminho, só que aí você volta. Vai vir situações na sua vida, aquilo. Você não vai aprender por amor, então vai pela dor. Que você vai atrair situações até você aprender. Então, comigo foi isso. Foi muito pela dor, assim. E ainda assim, pela dor, eu resistente a entrar no meu propósito, a valer. E agora eu acho que eu aprendi. Amém, Senhor. Escutei um amém aí. Então é o que eu falo. Mas é assim. Você tem duas opções: ficar reclamando ou realmente usar esse seu desemprego, sua redução salarial, seja o que for, como uma libertação para realmente entrar no que você realmente faz seu corpo vibrar, como a gente fala. Né? No seu propósito, falar que você ama. E todo mundo tem alguma coisa que gosta e que pode sim utilizar isso como um propósito, né? De repente ajustar aí, não necessariamente o seu hobby vai ser o seu negócio, mas realmente ajustar e encontrar, estudar um nicho, claro, tudo muito bem planejado também, organizado, porque é uma empresa, então tem que levar a sério. Tem que planejar. A gente reclama, porque o empreendimento demora para dar grana e parece que, sei lá, não anda, por isso muitos, né, ficam como CLT, mas a gente não trabalha, não dá o mesmo gás no CLT que a gente dá às vezes, aliás, a gente não dá o mesmo gás que a gente dá no nosso empreendimento que a gente dá no nosso CLT, na nossa carteira assinada, no nosso trabalho tido como fixo. Então a gente não tem como querer os mesmos resultados se a gente não trabalhar, né? E a Lari falou desse negócio, nessa questão da gente saber, né, que a gente ficar com essa inquietação quando a gente quer empreender, e a gente dá até graças a Deus por algumas circunstâncias que não são tão legais, né? Eu lembra que eu falei que eu aceitei lá que dobrou meus salários, meus benefícios e tal, e continuei trabalhando e dando o meu melhor lá. E aí passou todo esse tempo, uns 3 anos, a empresa que eu estava começou a não
e tão bem, né? E o meu salário estava bem alto para eles naquele momento, eu até entendo. E eu lembro que eu recebi uma ligação do contador da empresa falando: olha, eu tô te ligando tal, para dar uma notícia que não é muito legal, mas assim, ou a gente te demite agora, ou a gente não tem condição de pagar tudo que você contribuiu aqui com a empresa. Aí passou para o dono da empresa pedindo mil desculpas, falando: nossa, se você quer carta de recomendação, você é uma excelente funcionária, não fica mal. E eu, do outro lado, bem tão feliz, tipo, meu Deus, era o sinal que eu precisava para empreender, é Deus me mandando um sinal, sabe? Porque eu queria alguma coisa. E se não fosse isso, eu estaria lá até hoje, eu acho. Eu ia estar tentando conciliar, tentando encaixar na minha vida, entendeu? Algo que já não fazia mais parte do que eu era. Algo que eu já sabia que não era mais certo para mim. Há 3 anos, pelo menos, eu já sabia que não era certo para mim aquele caminho. E é isso que a Lari falou: a gente não aprende no amor, vamos aprender na porrada, né? Vamos aprender na dor. A vida vai te trazendo. E eu vi como algo divino, assim, foi Deus, porque eu fazia oração pedindo: Deus, mostra ser isso, mostra pra mim se vai dar certo. Ai, olha que assim, não é bobagem orar, rezar, mas a bobagem é que eu queria que ele me desse o quê? Um contrato com garantias de faturamento? Não vai rolar isso, sabe? No fundo da nossa essência, assim, a gente sabe que é certo. Mas quer, né? Olha, eu preciso de, né? Me manda um sinal. E aí, se você não tivesse aprendido, com certeza ia. Ah, agora então vai ser mais forte ainda para ver se você aprende. Exatamente. Até a hora que você é jogada no negócio e fala: não, agora você tem que escolher mesmo. Você tem que escolher qual caminho você vai tomar. E eu ainda fiquei ainda dando uma burlada, pegando uns freela, até pegar coisas pontuais. Mas ainda foi melhor, porque faziam anos que eu não pegava nada que não era meu, que eu tinha decidido: não, eu não vou fazer mais nada, negócio com ninguém, vai ser os meus propósitos. Porque assim, a gente não tem um projeto, tá? A gente cria 20, porque é nosso perfil. Né? A gente é multi, não tem como. Ah, eu vou fazer um projeto e vai ser maravilhoso. Não existe, não tem essa opção na nossa vida. Nem na minha, nem na Lari. A gente tem 20 coisas ao mesmo tempo que a gente está construindo. Então é como se a gente tivesse 20 empreendimentos ao mesmo tempo, sabe? Nesse momento eu tô com 5. 5 projetos. Né? Tipo, vai lá, Mas faz um vale curso. Não, vou lembrar fazer 5. que a gente gosta. A gente faz tudo que a gente gosta agora. Exatamente. Tudo dentro do nosso perfil. A gente tá... Exato. O tempo tá finalizando. Vocês gostariam de comer uma coisa? Manda aqui pra gente. E olha, lembrando que domingo que vem, às 19 horas, tem mais live. A gente vai continuar esse nosso papo. Isso aí. Vai ser bem bacana. Eu vou aproveitar então esse minutinho final, claramente, para tirar uma cartinha aqui pra gente, né? Da nossa. Muito bem. Vamos aproveitar essa nossa egrégora. Pedir, né, para tudo isso que a gente conversou, uma inspiração para nossa semana. Vamos ver o que vem aqui pra gente. Ó, vou tirar uma. Olha que linda! Compaixão. Dá para ver? Compaixão. Leia, amiga. Dá para ver, é linda. Acolho o mundo e o mundo me acolhe. Vou ler. O que você entende? O que vem para você, amiga? Para mim vem compaixão com a gente mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, #touro, extremamente cruel até comigo, né? Então eu me cobro. Não tem pior pessoa no mundo para se cobrar do que eu, me cobrando, né? Se as pessoas acham que eu cobro muito delas, é porque elas não sabem o quanto que eu cobro de mim mesma, né? Nos processos todos da minha vida. Então eu vejo essa carta como um sinal de: não, tenha mais amor consigo, né? Seja mais leve. Amiga, 27 segundos para acabar a live. Bora! Então é isso, gente. Compaixão, realmente ter compaixão com o seu processo, com o seu caminho, né, no empreendedorismo, porque
não vai ser só um campo de flores, vão ter pedras que você vai ter que parar, pensar. Não adianta também querer sair correndo. Realmente